Oi, pessoal, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para gravar um material para vocês. Dessa vez eu vou gravar a correção da primeira lista de exercícios que eu passei para vocês antes da gente entrar nessa quarentena, a lista de resultados não realizados. Então, para aqueles que fizeram ou querem fazer já, ou quando a gente voltar à nossa disciplina, vai ficar esse material para vocês acessarem. Eu já tenho um gabarito aqui, eu não passei para vocês ainda, né? Mas eu vou passar, vou deixar no Siga para vocês. Mas vamos corrigindo em outra planilha aqui para vocês acompanharem comigo a correção dessa lista, né? É um exercício só de resultados não realizados, então a gente não vai ficar aqui muito tempo. Eu acredito que vai ficar bem mais curto do que o último material, né? Eu estou gravando agora com a câmera, estou testando, não é lá as melhores câmeras porque é do notebook, mas pelo menos minha voz não fica vindo do além para vocês, né? Vem de algum lugar pelo menos. Então vamos lá. Na lista, nesse exercício, né, começo trazendo um quadro de investimentos que a empresa X tem em outras 5 empresas, empresa A, B, C e D, né? Eu já acabei jogando aqui. Isso aqui é o valor que a empresa X tem de investimento em cada uma dessas empresas, beleza? Logo depois eu trago a participação que a empresa X, né? Na real, eu não troquei aqui na hora mas é investidora, em caso, empresa X, tem em cada empresa dessa, né? Então, na empresa A, ela tem, vou botar aqui, participação. Na empresa A, a empresa X tem 90%, logo a empresa A é uma controlada. Mesma coisa para a empresa B. Empresa C e empresa D, ela tem menos de 50%, mas vamos presumir que ela tenha influência significativa, tá? A mesma coisa, a gente está presumindo aqui 90% e 60% que a empresa X tem controle. Lembrando que não necessariamente acima de 50% a gente tem controle, mas a gente está presumindo que sim, beleza? Mesma coisa que acima de 20% a gente presume que existe influência significativa. Então, empresa C e D são duas coligadas, ok? Já a empresa E, ela nem é coligada e nem é controlada. Ela não tem um controle, ela não tem influência significativa. Presumindo que abaixo de 20% e abaixo de 50% a gente não tem um controle nem influência significativa, tá? Pode acontecer por diversas questões contratuais ou questões. Então vamos voltar aqui. Deu um problema aqui na minha gravação. Deve ficar um corte meio estranho, mas a gente vai voltar de onde eu parei aqui, beleza? Então vamos lá. 8% não, a gente presume que não tem influência significativa nem controle, partindo desse pressuposto que abaixo de 20% ou abaixo de 50% não se tem controle nem influência significativa. Mas vocês têm que ter em mente que nem sempre é verdadeiro isso, né? Eu posso ter o controle, eu posso ter influência significativa, ou não ter, né? É menos que com menos dessas proporções, eu posso não ter com mais dessas proporções, tá? Mas a gente vai classificar, então, o investimento na empresa E como outros investimentos, beleza? Aqui, controlada e coligada, elas são mensuradas subsequentemente, inicialmente pelo custo, né, mas subsequentemente pela método de equivalência patrimonial. E outros investimentos, vocês viram que é pelo custo ou valor justo, né? Aí a gente vai ver isso mais outros investimentos quando a gente for discutir instrumento financeiro, beleza? Mas por enquanto a gente vamos classificar pelo custo, beleza? Né? Empresas
ações de empresas classificadas como outros investimentos, por enquanto, beleza? Então, eu trouxe aqui, né, as participações e já joguei aqui. E eu trouxe que no exercício de X1, o que aconteceu em cada empresa dessa. Empresa A, empresa B, empresa C, D e E, ok? E depois eu pedi para proceder os lançamentos necessários para apuração do resultado da empresa X e qual o valor final dos investimentos no balanço patrimonial da empresa X em 31/12 de X1. Aqui a gente está 31/12 de X1, antes da apuração dos resultados, aqui eu peço, isso aqui são as movimentações, né, das empresas em X1, e aqui eu peço para a gente ver o valor final e apurar o resultado da empresa X, beleza? Mas antes a gente precisa o quê? Apurar o resultado de cada empresa dessa. Aqui no gabarito eu fiz o lançamento de todas essas empresas, mas vamos já só montar a partir desses lançamentos a DRE de cada uma delas. Então a empresa A, primeiro, vendeu mercadoria à vista por R$5.000. Então vamos montar aqui, ó, empresa A. Vamos montar a sua DRE, ok? Receita de venda, 5.000. Perfeito. Depois, o custo da mercadoria vendida foi de 2.300. CMV, 2.300. Lembrando que a gente está fazendo uma coisa bem simplória aqui, porque a gente está querendo apurar aqui o resultado não realizado, né, na DRE da empresa X. Incorreu despesas ao longo do exercício de 875, vou botar aqui despesas operacionais, 875, e comprou à vista um imóvel da empresa X no valor de R$1.200. Então, olha só, essa operação ela está acontecendo da controladora para a controlada, né? Se a gente lembrar lá na nossa disciplina, a gente viu que operação de controladora para controlada, né? 100% do resultado dessa operação vai ser considerado como resultado não realizado. E ele vai sair da DRE da controladora, em contrapartida a DRE ao investimento da controladora no ativo, né? Deixa eu só dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui no ICPC 09, que trata os lucros não realizados em operações de coligadas, de investidora e controlada e controladora, né? Então tá aqui, ó, lucros não realizados de operações de controladora e controlada. Nas operações com controladas, o lucro não realizado deve ser totalmente eliminado nas operações de venda da controladora para a controlada, os quais devem ser reconhecidos no resultado da controladora, né? E o que mais? Deixa eu ver. Aqui, ó, são considerados não realizados os lucros contidos no ativo, aqueles lucros que ainda estão no grupo econômico, como a gente discutiu em sala de aula, né? A eliminação da demonstração do resultado deve ser feita em linha, logo após o resultado de equivalência patrimonial. Foi o que a gente viu em sala, né? Que há uma linha específica para resultados não realizados na DRE da controladora. Que mais? Podem ser eliminados da demonstração. Aqui não está falando a contrapartida, né? Pois é. Então a gente lembra que é uma linha específica da DRE da controladora e a contrapartida é a própria conta de investimento na controlada, né? Então essa operação aqui, a gente está tendo uma operação de venda de controladora para controlada, beleza? Deixa eu só mesclar aqui para não quebrar lá em cima. Por quanto? 1.200. Esse aqui vou chamar de receita da operação.
Quanto é que foi o custo? Ó, o valor contado na empresa X, na data de venda, era de 900. Então, a gente tem um custo... Eita, volta aqui. A gente tem um custo de 900. Logo, o resultado da operação é de 300, né? Eita, calma aí que eu fiz errado. Perfeito? Quanto desse resultado é resultado não realizado? Em operação de controladora para controlada é 100% do resultado não realizado. E como é que é a operacionalização? Sai da DRE da controladora, em contrapartida, o investimento do ativo da controladora, beleza? Sai do investimento que ela tem na controlada, lá na sua linha de ativo não circulante investimento, beleza? Então não afeta a DRE da empresa A. A DRE da empresa A ela não vai ser afetada por essa operação. Então a gente termina aqui com o resultado dessa operação da DRE da empresa A de 3.575, né? Só confirmar aqui. Como é que eu fiz uma coisa errada? Esse aqui, né? Isso aqui que está errado. Faltou um número. Então, 1.825, para ser mais exato, né? Então, o resultado da empresa A foi de 1.825. Esse resultado não realizado aqui, ele não afeta o resultado da empresa A, vai afetar o resultado da controladora, beleza? Então, a gente vai deixar aqui guardado para a gente depois montar a DRE da controladora. Vamos para a empresa B, sua DRE, né? Calma aí que eu aperto tanto tecla aqui. A sua DRE. Quais foram as operações que a empresa B realizou em X1? Né? Prestou serviços à vista de 15 mil. Então, a gente tem uma receita, né, chamar de receita de serviço, receita de venda, de 15 mil aqui. Custo dos serviços prestados, né? Foi de 5.600. Calma aí, entra negativo, senão vai dar a mesma confusão. Vendeu à vista um imóvel para a empresa X por 2.000. Agora é o que? Operação de venda de controlada para controladora. Vamos lembrar como é que a gente faz operação de venda descontrolada para controladora. Lembra que a gente discutiu em sala que a gente vai considerar resultado não realizado proporcional à participação da controladora na controlada. Aqui não vai fazer o CPC, né? Fala nas operações de venda descontrolada para controladora ou outras controladas do mesmo grupo econômico, o lucro deve ser reconhecido quem está vendendo. No caso, na coligada de empreendimento controlado em conjunto, adota-se membro. Não vou voltar aqui para ver se eu acho, mas é isso mesmo. Nas demonstrações individuais na controladora, quando de operações de venda de ativo de controlada para controladora, o cálculo de equivalência patrimonial deve ser feito deduzindo do PL líquido da controlada 100% do lucro contínuo no ativo em poder do grupo econômico, né? Aqui ele faz um cálculo estranho, tirando o lucro não realizado na PL da controlada para depois calcular a equivalência patrimonial, né? A gente aprendeu em tirar proporcionalmente o resultado não realizado do cálculo da equivalência patrimonial. Quando a gente chegar lá, eu vou te mostrar que não faz diferença a gente considerar 100% ou proporcional, porque no cálculo da equivalência patrimonial, a distributiva ali
na multiplicação não vai fazer essa diferença, né? Então, ó, a receita da operação foi de... Cadê? 2.000, né? Tá aqui, ó. R$2.000. O custo desse ativo era de quanto? O valor contábil na empresa B, na data de venda, era de 1.200. Tá aqui. Quanto é que foi o resultado da operação? R$2.000 menos 1.200, 800. Quanto que é de resultado não realizado? E aqui, se você for considerar 100% ou proporcional, para mim tanto faz, né? Porque no cálculo lá não vai dar diferença quando a gente tirar o resultado não realizado na base de cálculo da equivalência patrimonial. Assim, o CPC, ele pede para tirar do PL, né? Mas o cálculo da equivalência patrimonial, tirando do PL da investida ou tirando do resultado da investida naquele período, vai dar no mesmo, né? Porque você calcula em cima da diferença do investimento em X0 para investimento em X1 e essa diferença é o ajuste de equivalência patrimonial. Se calcular diretamente em cima do lucro que a investida teve, vai dar no mesmo, tá? Então eu prefiro fazer direto no lucro da investida, beleza? Mesma coisa com resultado não realizado. O CPC pede para tirar 100% do resultado do lucro. Então, considerando que o CPC fala que o resultado não realizado dessa operação é 100% do resultado, então vamos considerar que é 100% do resultado. Mas quando a gente for aplicar aqui esse 800 e tirar da base de cálculo, tanto faz se a gente tira 800 do lucro ou proporcionalmente da REP, tá? Não vai fazer diferença. Vou mostrar o cálculo depois para vocês verem, beleza? Então aqui, esse ganho está afetando a DRE da controlada. É ela que está vendendo para a controladora, é ela que tem que reconhecer o ganho, né? E depois ela teve o que? Uma despesa no exercício de 3.533, né? Eu vou chamar de despesas operacionais. 3.533, né? Fiquei com 5.000 na cabeça. Então ela teve um resultado. Aqui entra negativo, né? Senão vai dar ruim de novo. 6.667. E eu deixei um último item aqui, né? Pagou dividendos de 3.000. Então vamos deixar isso aqui para quando a gente for calcular o valor do investimento e quando a gente for para a empresa X, porque o pagamento desses dividendos não vai afetar a empresa B agora, né? No seu resultado. Vamos para a empresa C. A empresa C vendeu mercadorias à vista no valor de 10.000. Então, ela teve uma receita de venda no valor de 10.000. O custo da mercadoria vendida foi de 3.500. Então, CMV 3.500. Deixa eu só confirmar aqui a empresa. Tá certinho, né? 5.667. Então, vou voltar aqui. Comprou à vista da empresa X um veículo por 1.500. Então, a gente está tendo aqui uma operação de venda de investidora para coligada. Não é isso? Vamos lá para o CPC, o ICPC, que fala lucros não realizados de operação de coligada. Nas operações de venda de ativos de investidora para coligada, são considerados lucros não realizados na proporção da participação da investidora na coligada. Então, a gente vai vir aqui, né? Vamos lá, receita da operação
1.500. O valor contábil desse ativo na empresa X era de 750. Então, custo 750. O resultado da operação foi de 1.500 menos 750. Então, um resultado de 750. Quanto que é o resultado não realizado? Ele é o quê? Proporcional à participação da investidora na coligada. Então, 25% desse investimento. Beleza? Então, como é que fica a operacionalização desse resultado não realizado? Como ele está afetando a DRE da investidora, ele tem que sair naquela linha específica depois do resultado de equivalência patrimonial da DRE da investidora, contrapartida é a conta de investimento da empresa X, que a empresa X tem na empresa C, né? Vamos lá. Proporcionalmente à participação da investidora na coligada, aqueles obtidos em operações de ativos que, à época das demonstrações contábeis, ainda permanecem na coligada, né? Tipo, que esse resultado não se realizou no final, na data base ou na data que a gente está observando. Por definição, essa coligada deve ser de um controlador que não seja essa investidora, ou não deve ter controlador, que isso quer dizer que a outra parte, né, e a gente calcula o resultado não realizado proporcional à participação da controladora, porque a outra parte é como se a gente estivesse vendendo para terceiros, tá? Ou o caso seria esse controlador ou outros investidores, né? Dessa forma, vamos ver como é que ele fala aqui, como é que se operacionaliza, né? Beleza, o lucro não realizado, deixa eu ver, dessa forma, na investidora para coligada deve ser considerado realizado a investidora parcela do lucro proporcional à participação dos demais sócios. Então, como se a gente tivesse, como eu falei, como se a gente estivesse vendendo isso para terceiros, né? Na parte dependente. Esses procedimentos também devem ser aplicados no caso de coligado no investidor e sócio, por exemplo, a operacionalização de venda deve ser registrada normalmente pela investidora e a eliminação dos lucros não realizados deve ser feita no resultado individual da investidora na rúbrica de resultado de equivalência patrimonial, né? É uma conta dentro dessa rúbrica de resultados de equivalência patrimonial, uma linha específica lá que como a gente aprendeu, né? Aí ele vai sair, debita-se o resultado em conta do mesmo grupo da receita de despesa de equivalência patrimonial e credita-se uma subconta retificadora no investimento, né, de lucro não realizado. É o que eu sempre falo para vocês, né? Tipo, eu gosto de colocar essa subconta na conta de investimento para a gente saber o que está afetando positivamente ou negativamente, que eu digo, aumentando ou diminuindo um investimento, né? E a gente também saber qual é o custo histórico desse investimento. Por isso que eu gosto de jogar nessas subcontas retificadoras, né? Nesse caso é o de lucros não realizados, beleza? E a mesma coisa vai acontecer de controlada para controladora. O CPC ele não está especificando aqui de controlada para controladora, mas eu gosto, mas é dessa maneira que a gente faz, né? Não deve ser eliminado no resultado da investidora as parcelas de venda, custo de mercadoria ou produtos vendidos. Isso aqui a gente só vai eliminar mesmo o resultado não realizado dessa operação. E aqui ele vai até trazer um exemplo, resultado de equivalência patrimonial, e aqui o lucro não realizado em operação com coligada em empreendimentos controlados em conjunto, né? Ele entra numa rúbrica, uma linha específica de resultado de equivalência patrimonial. Tá? É muito estranho o CPC em si, porque parece que várias pessoas se envolveram na construção do CPC e acaba que o cálculo, até a parte de operacionalização, fica um pouco diferente para cada item, né? Você calcula aqui em cima base da equivalência patrimonial, lá embaixo em cima do PL, mas isso é uma questão só de observação, beleza? Então vamos lá. Onde é que a gente estava? Então, o resultado não realizado dessa operação, 187,5, que não afeta a DRE da empresa C.
E, por fim, incorreu em despesa ao longo do exercício de X1 no valor de 900. Então, tem aqui despesas operacionais no valor de 900. Então, o resultado do período aqui, do exercício dele, 5.600. Vamos ver se está de acordo. 5.600, beleza? Aqui tem o nome bonitinho das contas, uma que eu vou deixar para vocês. Aqui eu não vou me preocupar com os nomes, deixar os nomes bonitinhos das contas da NRE. Vamos para a empresa D. Empresa D. Vendeu mercadorias à vista por 55 mil. Então tem uma receita, tá certo isso, né? Uma receita de venda 55 mil. O custo da mercadoria vendida foi de 15.400. CMV 15.400. Opa. Vendeu à vista para a empresa X computadores no valor de 1.000. Então aqui a gente está tendo o quê? Uma operação. Deixa eu botar aqui, então mais fácil. Uma operação de coligada para investidora. Eu acho que aqui. Só confirmar um negócio aqui. Não, tá certo. Eu tive a impressão de ter botado 20%. Vendeu à vista para a empresa X computadores a valor de 1.000. Então, a receita da operação foi 1.000. O valor contábil da empresa X na data de venda era de 600. Então, o custo, 600. Beleza? E o bem ainda se encontrava no balanço, quer dizer que o resultado não foi realizado ainda. Resultado da operação, 1.000 menos 600. E aí agora, quanto que a gente vai considerar de resultado não realizado? E aí vai cair na mesma aqui de operação descontrolada para controladora, tá? O CPC aqui, o ICPC, ele vai nos dizer que nas operações de venda de coligada para a investidora, os lucros não realizados da operação dos ativos que ainda estão no poder da investidora, ou seja, que o resultado não foi realizado ainda, devem ser eliminados da seguinte forma. Para o cálculo do valor da equivalência patrimonial, o lucro líquido da investida é deduzido na integralidade do lucro dessa que não foi realizado ainda. Então, o resultado não realizado aqui, ele considera 100% do resultado da operação, né? Então, esse aqui é resultado da operação, resultado não realizado, 100%, tá? A gente aprendeu em sala que vai considerar proporcionalmente a participação da investidora na coligada. Mas por quê? Porque como ele sai da base de cálculo da equivalência patrimonial, quando a gente aplica a distributiva, não faz diferença se a gente considera 100% ou se a gente aplica a proporção, beleza? Mas vamos seguir aqui o CPC e considerar 100% do resultado não realizado. E a gente faz de dois jeitos no cálculo da equivalência patrimonial, beleza? Lembrando que operação de investidora para investida, o resultado não realizado, de investida para investidora, o resultado não realizado sempre vai ser eliminado da base de cálculo da equivalência patrimonial, tá? Aqui o CPC mostra que tem que ser deduzido da equivalência patrimonial, valor da equivalência patrimonial, né? Tipo, aqui o exemplo que ele dá, obteve um lucro líquido de 800, dentro dos quais 300 do lucro da operação de venda de investidora para a investidora C, né? Que ainda está no ativo. Então, a investidora possui 30 mil, assim a investidora C não deve reconhecer a parte que lhe caberia de 30% sobre o lucro dos 300, né? A operação entre a coligada e ela, por não estar realizada, aplica a equivalência de 30% sobre o restante do lucro líquido de C.
ou seja, 30% de 800 menos 300 mil. Então, aqui ele está tirando 300 mil, que é o resultado todo da operação, né, da equivalência patrimonial. Se a gente for lá para o ICPC, aqui no mesmo ICPC, de controladora, perdão, de controlada para controladora, ele tira do PL. Então, é um cálculo diferente, que me leva a crer que foi pessoas distintas que interpretaram a própria operação, mas tanto faz. Eu gosto de tirar do resultado que a investida teve e para o cálculo da equivalência patrimonial. Eu prefiro realizar desse jeito aqui, né? Mas se vocês forem pensar que esses 30% multiplicado por 800 e depois menos 30 sobre os 300 de resultado não realizado, a gente vai chegar nos mesmos 150 mil, tá? Não faz diferença. Então vamos fazer aqui. Esse resultado não realizado, o próprio resultado da operação, ele não afeta, ou ele afeta, perdão, ele afeta a venda de coligada para o investidor, ele afeta aqui a DRE, então a gente tem um ganho de 400 aqui, ok? O que mais que a gente tem? Incorreu em despesas ao longo do exercício de 10.300. Então, despesas operacionais de... perdão, estava no lugar errado. 10.300. 10.300. Isso aqui é despesa, né? Então entra negativo. Resultado dele, 29.700. Empresa C, deixa eu só ver se bateu tudo certinho com o gabarito. R$ 5.600, empresa C, e empresa D, 29.700. Perfeito. Ok? Vamos para a empresa E. Aqui tem agora somente a empresa B pagou dividendos, né? Nem a empresa C, nem a empresa D, né? Nem a empresa D. Só a empresa... E aqui a empresa E vai pagar dividendos também. Então vamos lá. Empresa E. DRE, né? Vendeu mercadorias à vista por 30 mil, então teve uma receita de venda de 30 mil. Custo da mercadoria vendida, CMV, 9.700. Incorreu em despesas ao longo desses despesas operacionais, 5.100. 5.100. E todo o lucro do exercício foi distribuído. Vamos deixar isso aqui em stand-by, que depois a gente mexe nele, tá? Então, resultado 34.600. Deixa eu ver se tá certo. É uma coisa errada, enfim. Claro, não botei CMV negativo. 15.200. 15.200. Fechou? Por que eu estou trazendo essa empresa E, né? Se os lucros realizados, resultados realizados é só de empresas do mesmo grupo, considerando coligadas e incontroladas, né? Porque eu queria resgatar a operacionalização do próprio pagamento de dividendos e como é que a gente calcula o investimento, a variação dele pelo custo, né? Considerando que aqui a empresa ela é calculada ela é considerada outros investimentos e a gente vai considerar que a valorização, que a mensuração posterior, depois do reconhecimento inicial dela, é pelo custo, tá? Vocês não viram o valor justo ainda, porque a gente vai ver isso lá em instrumentos financeiros. Beleza? Então, vamos lá. Aqui não tem resultados realizados. Com isso, a gente pode já montar a DRE da empresa X, né? Vou botar aqui do lado e a gente vai montando a DRE da empresa X. DRE de X. A empresa X em si, ela não teve nenhuma operação
Minto, ela teve, né? Ela teve o quê? Ela teve o ganho dessa operação de controladora para controlada. Então, o resultado da operação é esse ganho de 300. Então, vou botar aqui ganho de venda empresa A. Beleza? Tá, ganho de venda para a empresa A. A gente não está vendo a empresa A, né? Mas tranquilo. Ela teve um outro ganho com a empresa C, né? Esse resultado aqui. Então, vou botar ganho de venda para a empresa C. Quanto? 750. O que mais? Ela teve, olha só, a empresa E pagou todo o lucro do exercício foi distribuído para acionista, né? Nesse caso, como ela está mensurada pelo custo, os dividendos pagos por outros investimentos mensurados pelo custo é considerado o resultado, a receita, né? O ganho. Então, eu vou colocar aqui, como é que eu chamei? Deixa eu ver como é que eu chamei aqui no gabarito. Empresa X, receita de dividendos, né? Então, ela teve uma receita de dividendos que ela obteve dos lucros da empresa E. Então vai ficar o quê? Como a empresa E distribuiu todo o lucro do período, é o todo o lucro dela vezes a minha participação, 1.216. Foi? O que mais que ela teve aqui de resultado? O resultado de equivalência patrimonial, né? A REP, em cima de todas as empresas. Eu calculei a REP para cada empresazinha dela aqui. Então vamos calcular a REP dessa maneira que a gente fez aqui, tá? Que eu fiz aqui, gabarito. Resultado, lucro. Vou botar aqui o resultado de equivalência patrimonial. Empresa A, empresa B, empresa C, empresa D. Por que eu não vou botar empresa E? Porque ela não é mensurada pelo método de equivalência patrimonial. Perfeito? O lucro de A, 1.825. O lucro de B, 6.667. O lucro de C, 5.600. E o de D, 29.700. Show? Deixa eu botar tudo igual aqui. Sem casa. Resultado não realizado para equivalência patrimonial. Só um minuto, gente. Deixa eu pausar aqui. Pronto, meninos, voltei. Desculpa que eu tive que atender a ligação. Dei uma pausa aqui na gravação, estou voltando agora. Vai ficar estranho de novo as edições, mas não vai prejudicar o andamento. Então vamos voltar aqui onde a gente parou. Os resultados não realizados, né? Estamos calculando aqui o resultado de equivalência patrimonial, o lucro de cada empresa. Vamos trazer os resultados não realizados que devem sair do cálculo de equivalência patrimonial, né? Então vamos nos basear aqui no outro gabarito, quanto que é de resultado não realizado de cada operação, beleza? Resultado não realizado da empresa A. Operações com a empresa A. Então, foi uma operação de controladora para controlada. Resultado não realizado é 100% do cálculo, 100% do resultado não realizado, do resultado da operação, né? Mesma coisa para operação de controlada para controladora. Resultado não realizado de operação de venda de investidora para coligada, está aqui, e resultado não realizado de coligada para investidora, está aqui, beleza? Então, quais são os que vão
sair da base de cálculo de equivalência patrimonial. De controladora para controlada, ele vai sair numa linha específica da DRE da controladora, né? Lembrando que quando é de investidora para investida, não sai da base de cálculo de equivalência patrimonial, mas sai numa linha específica da DRE da controlada. Então, ele não vai afetar a equivalência patrimonial aqui. Beleza? Então, a REP da empresa A vai ser o quê? 1.825 vezes a minha participação, 90%. Já a empresa B, a minha REP, perdão, vamos lá, vamos ver aqui. Empresa B é a venda de controlada para controladora. De investida para investidora, o resultado não realizado sai do cálculo da base de cálculo da equivalência patrimonial. Então, como é que a gente vai calcular a REP aqui? Vai ser igual ao lucro da empresa menos o resultado não realizado vezes a minha participação, 60%. Ok? 352, 0. Agora, vamos fazer considerando o resultado não realizado proporcional à participação da investidora na investida. Como é que ficaria? O lucro vezes a participação, 60%, menos o resultado da operação vezes a minha participação. 3.520, beleza? Então, eu considero, tanto faz 100% ou proporcional, vai dar no mesmo, porque ele vai sair a mesma quantidade, né, do resultado, não é da operação sendo eliminado da equivalência patrimonial. Da empresa C, ela foi uma operação de investidora para coligada, o resultado não realizado ele não vai afetar o cálculo da equivalência patrimonial. Ele vai sair numa linha específica na DRE da controladora. Então, o cálculo da equivalência patrimonial aqui vai ser o lucro da empresa C vezes a participação da empresa X na empresa C. Ok? E para a empresa D, é uma operação de coligada, coligada para investidora, resultado não realizado vai sair da base de cálculo da equivalência patrimonial. Então, vai sair daqui lucro, vamos fazer direito, lucro menos o resultado não realizado, o resultado da operação, vezes a minha participação, 20%. E aí, nesse caso aqui, vamos fazer do outro jeito, né? Vamos considerar o lucro vezes a participação e o resultado não realizado eu vou considerar proporcional à minha participação. Perdão, é aqui, né? Proporcional à minha participação. Deixa eu fazer aqui o resultado da operação vezes daí que eu falo, né? Dá no mesmo, vai ser igual. Então, ou se a gente considerar resultado não realizado 100% o resultado da operação ou proporcional, dá no mesmo por conta da distributiva aqui dessa minha participação, beleza? Tá vendo? Vai dar no mesmo. Então, o que vai entrar na DRE como REP? É a soma de todos os resultados de equivalência patrimonial, ok? Sendo que o resultado de equivalência patrimonial da empresa B e da empresa D está diminuindo o resultado de equivalência patrimonial no total, tá? Está sendo diminuído pelo resultado não realizado da operação. Já a empresa A e a empresa C,
esse resultado não realizado vai entrar numa linha específica abaixo da REP na DRE da empresa X, né, da controladora. Mas a REP em si, total 12.423. Deixa eu ver se bate aqui com... Onde é que eu calculei a REP aqui? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. A soma da REP deixa eu ver se está tudo certo. Resultado será que eu fiz alguma coisa errada? Está não realizado, não. A REP está aqui. 2.423. 2.423. Então tá certinho. Show? Então a REP a gente calculou aqui. A REP está calculada aqui, considerando o que sai da base de cálculo, o resultado não realizado que sai da base de cálculo da REP e os resultados não realizados que vão entrar numa linha específica aqui de resultado não realizado. Beleza? Quais são os resultados não realizados que vão entrar nessa linha específica da DRE da controladora? É o da empresa A, que é operação de investidora para investida, é esse aqui, e o da empresa C, que é a operação de investidora para investida. Ok? Então aqui vai ser menos os 300 mais os 187,5. Né? Menos 487,5. Vamos ver o que eu coloquei na linha de resultado não realizado aqui. Ó. É isso mesmo. Isso aqui não está aberto. Você vai abrir 487,5. Beleza? E falta alguma coisa? Falta mais nada, né? A gente já pode achar o lucro da empresa X, que é a soma desses todos os valores aqui, né? 14.281,20. 14.201,20. Beleza? Aí aqui a gente já fez isso aqui foi os lançamentos necessários para o resultado da empresa X. Vamos voltar aqui e vamos fazer o lançamento. Como é que ficaria o lançamento desses resultados de equivalência patrimonial e desses resultados não realizados? Beleza? Então, o resultado de equivalência patrimonial da empresa A ficaria o quê? Débito em ajuste de equivalência patrimonial, investimento em A, contrapartida crédito em resultado de equivalência patrimonial. De quanto? 1.643. Beleza? E aí vamos fazer isso para todas as empresas. B, o resultado de equivalência patrimonial ajuste de equivalência patrimonial investimento em B e resultado de equivalência patrimonial. Investimento em C, 1.400. Investimento em D, 5.860. Vou só confirmar bonitinho aqui se eu fiz esses lançamentos. Ó, ajuste de equivalência patrimonial. Né?
Depois a gente faz esse lançamento de resultados não realizados. Investimento aqui, ó, 520, empresa C, 1.400, empresa D, 5.860. Foi? Agora vamos fazer dos resultados não realizados que afetam a DRE da empresa X, né? Esse resultado não realizado aqui. Como é que ficaria esses lançamentos? Débito em resultado não realizado ou lucros não realizados, né? Depende de como que vocês vão chamar essa conta. De quanto? Empresa A, 300, né? E o crédito na conta lucros não realizados, investimento em A. Esse valor vai estar diminuindo, é uma conta retificadora da conta investimento na empresa A. Assim que ele fala aqui aqui, ó, quer ver? No ICPC, onde é que a gente viu isso? Digo, uma rúbrica de resultado, ele chamou de lucros não realizados aqui na DRE, né? Mas eles falam que é uma conta retificadora, né? Agora não estou achando. Lucros não realizados na operação de ativos ainda, por exemplo, mas aqui é só o cálculo. A gente chegou a ver, né? Deixa eu ver se eu acho. Debita-se o resultado em conta de grupo de receita e despesa de equivalência patrimonial e acredita-se uma subconta retificadora do investimento, né? Chamada lucro não realizado. Aí isso vai depender de como que é o grupo de contas, né, da empresa que vocês vão estar trabalhando, a empresa que vocês vão estar auditando, o que for, beleza? Então, eu estou chamando de resultados não realizados na DRE e lucros não realizados no investimento em A, mas vocês entendam que essa conta aqui, ela é retificadora, ela vai estar diminuindo a REP, resultado de equivalência patrimonial, e essa conta aqui ela vai ser retificadora do investimento, vai diminuir a conta de investimento lá no balanço patrimonial no ativo não circulante, beleza? Então, vamos fazer a mesma coisa para empresa C, né? Que vai também estar dentro da DRE, e a contrapartida é uma retificadora do investimento. Tá aqui, né, no nosso gabarito aqui. Fechou? Então, já lançamos aqui todas as contas de resultados de equivalência patrimonial e os resultados não realizados. O que falta a gente lançar aqui que vai impactar os investimentos das empresas que a gente está trabalhando, né? Os dividendos da empresa E já foi reconhecido aqui, a contrapartida disso vai ser ou dividendos a receber ou banco, né? Dependendo de como que a empresa E está pagando esses dividendos, se ela vai pagar, tipo, se ela declarou que vai pagar, mas não pagou ainda, dividendos a receber. Se ela declarou e já pagou, é na conta banco disponível que for, beleza? Agora, os dividendos da empresa B, vamos voltar aqui para o nosso exercício. Isso aqui a gente já fez, né? Todo o lucro do exercício foi distribuído, mas a gente deixou em stand-by também, pagou os dividendos da empresa B, pagou 3.000 de dividendos. Então, a gente vai considerar que ela já pagou, né? Que ela não vai pagar ainda. Como é que vai ficar esse lançamento aqui? Débito em disponível, banco, caixa, que for, né? Que a empresa X está recebendo, 3.000 de dividendos a empresa B pagou para todos os seus acionistas. Então, quanto que isso representa na empresa X? Quanto que ela tem que receber desses dividendos? É 3.000 vezes a sua proporção, sua participação. E a contrapartida é o quê? Investimento em B. Isso vai sair do ajuste, né? Ajuste de equivalência
patrimonial. É o ajuste de equivalência patrimonial que vai ser diminuído do pagamento de dividendos feitos pela empresa mensurado pelo método de equivalência patrimonial. Isso aqui é o que? Investimento em B. Né? Deixa eu abrir mais assim. 1.800. Vamos ver como é que eu chamei aqui no gabarito. Ó, ajuste de equivalência patrimonial, empresa B, dividendos, né? Pagamento de dividendos em empresa mensurada pela equivalência patrimonial diminui o valor do investimento, beleza? E a contrapartida é o caixa, o banco ou disponível que for. Então a gente já tem todas as contas que estão afetando a DRE da empresa, o lançamento de todas as contas que afetam a DRE da empresa X e as contas de investimento. Eu não lancei aqui os ganhos, né? Mas que não tem necessidade de a gente lançar os ganhos de todas as contas que afetam a DRE da empresa X. No caso aqui, eu estou lançando só resultados de equivalência patrimonial e resultados não realizados. Então, com isso, a gente pode já calcular o quanto que é atualmente a conta de investimentos de todos os ativos. Então, vou construir essa. A gente pode construir aqui do lado, né? Vou botar aqui, ó. Como é que vai estar lá o balanço patrimonial da empresa X? Ativo não circulante, investimento, aí vai ter investimento em A, e aí eu faço para todas aqui, ó, investimento em B, investimento C, investimento, eita, D e E, né? D, investimento em E. Aí a gente vai ter que abrir essas contas. Vou só fazer... Cadê? Tá aqui, achei. Jogar essas contas por lado para mostrar que são subcontas de cada conta maior dessa, né? O investimento em A vai ter quais subcontas ali dentro? O ajuste de equivalência patrimonial e os lucros não realizados. Então, eu vou abrir aqui duas linhas. Vai ter ajuste de equivalência patrimonial e lucros não realizados. Vou jogar para cá. Deixa eu botar um sinalzinho para mostrar que essas contas elas são retificadoras. Mesma coisa, investimento em B, ele só vai ter o ajuste de equivalência patrimonial. Já o investimento em C vai ter as duas contas e o investimento em D, o ajuste de equivalência patrimonial. O investimento em E, como ele é mensurado pelo custo, ele não vai ser afetado, né, pela variação e lucros, ainda mais que e os dividendos, né? Vamos lá. Quanto é que é o custo, o valor inicial do investimento em A? 9.375. Quanto que foi o ajuste de equivalência patrimonial? Cadê? Tá aqui, ó, o ajuste de equivalência patrimonial em A. E os lucros não realizados entre a empresa controladora e a empresa A. Aqui entra negativo, né? Mesma coisa, investimento em B, 20 mil. O ajuste de equivalência patrimonial relacionado à empresa B. E acaba aqui, né? Empresa C. Investimento que a gente tem nela, empresa C, mais o ajuste de equivalência patrimonial na empresa C, menos os lucros não realizados entre a empresa A e empresa C. Deixa eu botar tudo na mesma formatação. Agora, investimento em D.
29.700 mais o ajuste de equivalência patrimonial em D. E, por fim, o investimento em E. Fechou? Vamos ver se tá tudo ok. 9.375. Total do investimento. Deixa eu ver, tem conta errada aqui. Essa conta aqui, ela entra negativa, né? Tava faltando negativa ali. 82.560. O que tá errado aqui? O ajuste de equivalência patrimonial em D, em B. Ah, faltou realmente. O ajuste de equivalência patrimonial em B, faltou a gente tirar os 1.800 aqui, né? Perdão, gente. Pronto. E aí vai bater, né, com o nosso gabarito. Ó, lembrando que o B teve pagamentos de dividendos e esses pagamentos reduzem o ajuste de equivalência patrimonial. Perdão aí por esse vacilo. E agora bateu, né? 80.760. Daí no exercício eu pedi qual o valor final dos investimentos no balanço patrimonial da empresa X em 31/12 de X1. E aí a gente chega aqui nesse valor final, né? A soma de todos os investimentos. Deixa eu botar aqui no nosso. Tá aqui. Beleza? E aí a gente termina a nossa primeira lista, a correção da nossa primeira lista, tá? Lembrando que quando a gente em sala chegou a discutir que operação de controlada para controladora, o resultado não realizado é proporcional à participação da controladora na controlada, mas o ICP, como eu falei, o ICPC ele considera como se fosse 100% do resultado. Tá? Então fiquem na mente de vocês, né, que quando a gente tira da base de cálculo da equivalência patrimonial, se a gente tirar proporcionalmente a participação ou tirar ele todo, a gente tem que ficar ligado nessa formulazinha aqui, né? Cadê? Aqui. Ou a gente vai tirar ele todo do lucro antes de calcular a REP, ou a gente vai calcular a REP no lucro vezes a participação menos o resultado vezes a participação. Então a gente tem que ficar ligado nesse ponto aqui. Isso vai servir também de operações de coligada para investidora, ok? Ou a gente tira 100% do resultado dessa operação do lucro e multiplica pela participação, ou a gente calcula a REP, o lucro vezes a participação, e da REP a gente vai tirar o resultado vezes a participação. Então fiquem ligados nesses dois pontos aqui, beleza? Quanto à operacionalização, lembrem que de investida para investidora, a gente sai da base de cálculo da equivalência patrimonial. Agora, de investidora para investida, vai sair do resultado não realizado, ele tem que sair da DRE, tá? Ele tem que sair daqui, da DRE da investidora. Então, operações de investidora para investida, a operacionalização sai da DRE da investidora, a contrapartida é a conta de investimento. Tá aqui o lançamento, tá? Sai da DRE da investidora numa linha chamada de resultados não realizados ou lucros não realizados, dependendo de como vocês queiram chamar isso. Contrapartida é essa conta retificadora do investimento, essa subconta aí, beleza? Que vai reduzir o valor do investimento. É importante a gente entender aonde está esse resultado não realizado e onde ele está afetando a DRE ou o balanço da investidora e da investida. Porque quando a gente for trabalhar a consolidação, isso que vai ser o mais importante.
a gente identificar aonde que esses resultados não realizados estão afetando o balanço da investidora e da investida. No caso, para consolidação controlada e controladora, tá? Onde que ele está afetando o balanço da controlada e da controladora e onde que ele está afetando a DRA da controlada e da controladora, beleza? Então a gente fica por aqui. Eu espero que não tenha ficado ruim para vocês, ainda mais porque o sol está batendo aqui. E esses cortes que tive que fazer por o telefone tocando, e eu achei que ia ficar mais curto que o outro, mas já deu 1h02 também, ficou bastante longo. Mas qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, a gente vai discutir isso em sala, a gente vai corrigir essa lista em sala, não se preocupem. Eu vou disponibilizar o gabarito também pelo SIGA, mas fica a correção para vocês aqui. E é bom também que vocês podem acessar o vídeo a hora que vocês quiserem, beleza? Então, aquele abraço, se cuidem e me deem também o feedback assim que vocês puderem. Valeu!